Turma, hoje a gente vai falar sobre o piso da enfermagem, que foi passado pelo Congresso em uma PEC e depois uma lei que determina o piso para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e outras profissões. O pessoal lá do Congresso tem plena convicção de que isso ajuda a classe, que valoriza a classe de enfermeiros. Eu tenho uma visão diferente, os liberais também. Conta aí, Luan, o que a gente tem hoje? É isso mesmo, Hélio. Enfermeiros e profissionais de saúde comemoraram a aprovação do piso da categoria, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República no último dia 4 de agosto. Os enfermeiros agora vão passar a receber um mínimo de R$ 4.700 e os técnicos de enfermagem e auxiliares vão receber 70% e 50% desse valor. Apesar de críticos ao projeto apontarem que ele poderia prejudicar os enfermeiros inexperientes e em regiões com salários praticados pelo mercado muito diferentes do agora determinado pelo piso, o projeto praticamente não enfrentou nenhuma resistência na sua tramitação. No Senado ele foi aprovado por unanimidade e na Câmara houve somente 12 votos contrários e 449 a favor. O impacto estimado desse piso é de 16 bilhões de reais que vão ser distribuídos no público, no privado e nos hospitais filantrópicos. E as consequências já estão ocorrendo. Diversas santas casas e instituições filantrópicas que já estavam em dificuldades financeiras anunciaram demissões em todo o país. Alguns exemplos. Em Belo Horizonte, a Associação das Instituições de Longa Permanência apontou que mais de 200 funcionários já foram demitidos. O ONPAR, no norte do Paraná, demitiu 22% do seu quadro de cerca de 400 profissionais. A Santa Casa de Belo Horizonte entrou na justiça para não ter que arcar com piso. E o Hospital Irmã Dulce da Bahia, um dos mais tradicionais do Brasil, afirma que o seu déficit cresceu de cerca de R$ 1 milhão para R$ 4 milhões e pode ter que fechar as portas. Diante disso, entidades do setor afirmam que o piso gerou o risco de descontinuação de tratamentos essenciais e a discussão pode parar no STF em uma ação direta de inconstitucionalidade. A linha de fogo dessa semana recebe Flaviano Fel Venturim, vice-presidente da Confederação das Santas Casas da Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. Boa noite, Flaviano. Obrigado pela presença no Linha de Fogo. Boa noite, eu que agradeço o convite. Flaviano, o que vocês esperam dessa ação que está tramitando no STF, questionando a constitucionalidade do piso salarial dos profissionais de enfermagem? Bom, primeiro a gente espera que o STF tenha uma leitura bem completa do assunto, né, que possa trazer à luz do entendimento o impacto que isso traz para os hospitais e o quanto isso pode implodir o sistema de saúde desse país. Não por falta de merecimento. Todos os profissionais de saúde merecem reconhecimento. O problema é que não há recurso suficiente. Até o momento, ninguém apresentou de onde seria o recurso para poder subsidiar esse piso salarial. O piso da categoria, na sua opinião, vai beneficiar os profissionais de enfermagem, como os políticos que aprovaram essa medida no Congresso estão defendendo, na sua opinião? Veja, é um aumento de remuneração direto. Então, isso, com certeza, cria uma melhora na vida desses profissionais. A questão é qual é o impacto disso no restante da economia do país e, principalmente, no setor de saúde. E hoje as Santas Casas, elas atendem aí, são 1.800 hospitais, né? Quase metade desse número aí é o único hospital da cidade, as Santas Casas. Vocês estão esperando mais demissões do setor? Quantas demissões vocês estão esperando? Veja, Luan, a gente tem uma expectativa de que a grande maioria dos hospitais de pequeno e médio porte, especificamente nessas cidades onde é o único hospital, que esses hospitais não vão ter condição de suprir e manter as portas abertas por falta de recursos, a menos que se ache alguma forma de repassar isso para os hospitais. Então, pelo menos esses 800 hospitais aí vão ter muita dificuldade de manter portas abertas. E nas cidades maiores também vamos ter problemas parecidos com os hospitais de médio e pequeno porte. E é um ponto que
comumente as pessoas falam no debate público, né? Olha, as Santas Casas elas estão fechando, mas isso está acontecendo não é por causa do piso. Os profissionais de enfermagem merecem ser valorizados, não é por causa do piso que elas vão fechar porque elas são muito mal geridas. Você concorda com esse tipo de opinião? Eu vou dar uma resposta enigmática. Sim, eu concordo, são muito mal geridas. Porque se fossem bem geridas, já teriam fechado antes. As Santas Casas, elas são a comunidade se organizando para fazer o papel do Estado que não tem condições de atender a todos. Então, primeiro, quem é o provedor da Santa Casa? É alguém da sociedade que tomou a rédea e falou assim, eu vou ajudar essa minha comunidade aqui, vamos abrir um hospital. Isso já é histórico. E aí o que acontece? Uma Santa Casa ela é aberta e ela não define o que ela tem que atender, ela atende todos os pacientes. Grávida, baleado, acidentado. Então, você tem que montar uma estrutura capaz de atender qualquer coisa que bata a porta. Sendo que, normalmente, uma empresa, ela se estabelece e define o seu parâmetro de atendimento para aquela população mediante o que ela estabelece. O hospital, não. A gente abre a porta e aí, a partir do momento que a gente abre a porta, nós somos utilidade pública. Mas quando somos fiscalizados, nós viramos uma empresa como qualquer outra. Então, de um lado, a minha resposta é sim, são mal geridos, porque se fôssemos profissionais tecnicamente atuantes, talvez já tivéssemos fechados. Só que nós temos uma missão, que é atender o povo desse país que o Estado não consegue atender. Então, a gente tem aí algo mais do que a técnica. A gente tem um amor pela sociedade brasileira. Por isso, estamos abertos. Ou seja, no caso, as Santas Casas elas acabam não definindo exatamente quais vão ser as atividades e os serviços que vão ser prestados por ela própria, né? Diferente de um negócio no interior, por exemplo, uma padaria, como você estava contando no bastidor para a gente, que o padeiro ele enxuga o portfólio dele por entender que muitas vezes não vai ter demanda de mercado nesse sentido, né? Flaviano, me perdoe. Você falou uma coisa muito importante que eu acho que não está na cabeça das pessoas. Quer dizer, então, que o SUS e a nossa Constituição, que diz que o atendimento é universal e gratuito para todos, você afirmou aí que o Estado não consegue, para isso que existem as Santas Casas. Então, o pessoal está enganado, achando que é o Estado que está fazendo esse atendimento à população? Hélio, quando a nossa Constituição foi elaborada, já se sabia que os entes públicos não teriam condições de atender toda a população. E nós, hospitais filantrópicos, já existíamos, porque nós somos muito mais antigos do que a Constituição. Então, falou, então é um direito de todos, um dever do Estado. E vamos deixar a iniciativa privada fazer uma complementariedade do serviço de saúde. E aí permitiu que as Santas Casas e os hospitais privados não beneficentes, aqueles que visam lucro, pudessem atuar no sistema. E a partir do momento em que um hospital, como uma Santa Casa, atende o SUS, que no mínimo, dá 40% de prejuízo, essa entidade ela está financiando o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Porque se o que me pagam me dá prejuízo e eu tenho que botar do meu bolso para manter a porta aberta, eu estou financiando quem deveria estar pagando a conta. Essa conta ela é muito, muito simples de fazer. E a tabela do SUS não tem reajuste há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, uma consulta de um especialista no ambulatório, R$12 para pagar a estrutura e o profissional médico. Então, imagine o resto, né? Eu estava na internet que as Santas Casas começaram no Brasil em 1500, se eu não me engano, 1549, com uma instalação em Olinda. Ou seja, existe muito antes do SUS e da nossa Constituição de 88. Você mencionou aí que você tem que tirar dinheiro de outro lugar. Eu queria que você esclarecesse para o pessoal entender, né, da onde vinham os recursos antes de começar o SUS e vocês começarem a ser remunerados por algumas dessas atividades, desses atendimentos. Como é que funcionava antes do SUS e antes da nossa Constituição? A gente passou por uma evolução, né? A gente atendeu ao INAMPS, a gente atendia por meritocracia. Antigamente, quem tinha carteira assinada tinha lá o seu seguro de trabalho que garantia assistência à saúde, e quem não tinha era chamado de indigente. E as Santas Casas atendiam graciosamente,
e viviam de doação da própria comunidade. Então, você olha o patrimônio das Santas Casas, lá no passado o pessoal dava uma casa, uma vaca, né? Então, assim, cada comunidade se ajudava para que a gente pudesse prestar o serviço. E aí isso foi sendo regulamentado e aprimorado, isso culminou na criação do SUS, que estabeleceu uma tabela de procedimentos. Essa tabela de procedimentos é o que remunera hoje a maior parte dos hospitais privados filantrópicos. E tem um ponto que o impacto financeiro para as Santas Casas, em virtude do piso da categoria, é de mais de 5 bilhões de reais. Como que vocês pretendem custear isso agora? Luan, eu vou te dar uma resposta bem objetiva. A gente não sabe. Porque, veja, nós temos hospitais que o impacto é de 80%, é de 120% na folha, e isso é para o país inteiro. Né? Os deputados e senadores, quando votaram o piso, jogaram para o presidente a sanção da lei, né? Criaram uma situação difícil, porque na própria discussão se dizia que não, iam encontrar uma fonte de recurso. Mas a gente tem que lembrar que ano que vem tem reajuste, no ano seguinte reajuste, e no outro ano reajuste de novo, porque a inflação ela corrói os salários, e ninguém fala disso. Então, assim, nós estamos num momento tão crítico que a gente simplesmente não sabe. E a partir do momento que se julgar essa ação de inconstitucionalidade, que as entidades todas entraram, a gente vai saber o que vai acontecer. E eu falo todas porque existe uma coisa, Luan e Hélio, que também os hospitais privados não filantrópicos entraram com a ação. Porque à medida em que isso impacta a sociedade, impacta também nos planos de saúde. Por quê? Porque os hospitais privados que atendem plano de saúde vão chegar para o seu plano de saúde e falar assim, tivemos um impacto na folha, vocês precisam repassar isso para nós, e os planos de saúde vão passar para as pessoas que pagam o plano de saúde nesse país o custo, ou seja, vai custar mais caro para todo mundo. E nesse caso, muito tem se falado, né? A pandemia ela evidenciou a importância dos profissionais de enfermagem. Acho que a gente não está discutindo isso aqui. A grande questão é se o piso da categoria é a melhor forma de fazer isso. Você teria uma outra sugestão de como valorizar esses profissionais que não seja de uma canetada a partir de uma legislação? Veja, na pandemia, todos nós que trabalhamos no hospital atendemos pacientes SUS. O porteiro, a copeira, a cozinheira, o segurança, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, todos nós estávamos lá trabalhando. É óbvio que salário é uma forma importante de você valorizar qualquer profissional. E a gente trabalha, os hospitais trabalham com humanização, a gente trabalha com uma série de coisas. Agora, a gente tem que lembrar que piso significa que aquele ali vai ser o menor valor pago em qualquer lugar de uma determinada área de abrangência. Ou seja, o que se estabeleceu nesse piso foi o seguinte, nas cidades mais simples, nas menores cidades, esse é o menor valor. Então, ele equalizou o piso de São Paulo com o piso do interior do Ceará, ou de qualquer outro estado. Então, a tendência é que os grandes centros, os profissionais comecem a falar, olha, como eu trabalho num lugar onde tem um custo maior de vida, meu salário não pode ser o piso, tem que ser maior. Então, isso aí é uma nova onda que deve acontecer futuramente. Hélio Beltrão, nosso anfitrião, gostaria de fazer mais alguma pergunta para o senhor Flaviano? Acho que já tivemos perguntas e respostas suficientes. Flaviano, queria agradecer a você por estar conosco nessa entrevista. Espero que vocês consigam um avanço aí nessa ação e que a gente restabeleça a normalidade ao setor. Eu agradeço e de novo, nada contra a valorização do profissional de enfermagem, nada contra a valorização de qualquer profissional. O que a gente precisa estabelecer uma remuneração suficiente para que o hospital possa estar aberto para garantir qualquer melhoria de remuneração de qualquer um dos profissionais que estão conosco no atendimento a essa sociedade e que isso não traga um impacto negativo para toda essa sociedade. A gente espera encontrar aí uma solução curtíssimo prazo, porque se isso não acontecer, nós corremos o risco muito sério de ter um problema grave na saúde desse país.
Flaviano, muito obrigado pela sua participação no Linha de Fogo. Eu que agradeço. Um abraço. Hélio, o Congresso aprovou mais esse piso e ele tem um impacto de 16 bilhões de reais. E há dezenas de outros projetos similares de outras categorias. Essa é a receita para a gente ter uma grande tragédia no Brasil? Luan, os congressistas e muita gente de boa fé acredita que determinar salários, levando em conta considerações de justiça, ao invés de qual o valor agregado que você tem, oferta e procura de pessoas, né? Eles acham que esse é o segredo para a valorização de profissões e para você gerar prosperidade, ou seja, no fundo, uma canetada. Eles não se dão conta que não é assim, pelo menos as pessoas de boa fé, que não é assim que se valoriza o profissional. E eu diria que as pessoas, que os proponentes que sabem o que estão falando, estão cansados de saber que isso prejudica os enfermeiros que estão chegando ao mercado de trabalho agora, os menos qualificados, como o Flaviano falou, quem está no interior, quem está longe dos grandes centros, cuja média salarial é mais baixa. Essas pessoas estarão condenadas a não ter um emprego de enfermeiro, ou de assistente, ou de técnico de enfermagem, que todos esses são tabelados pelo piso, né? Porque nesses locais, nessas condições, elas não agregam, pelo menos no início da carreira, o suficiente para o hospital, ou a Santa Casa, ou o hospital público, justificar a contratação dela. Então, o que essas pessoas estão fazendo é prejudicar os enfermeiros, valorizando, talvez, o emprego de alguns poucos, mas você está prejudicando a classe como um todo. E está prejudicando, sobretudo, o serviço ao usuário, Luan. Porque, como a gente já começou a ver, hospitais menores, setores menores de enfermagem estão fechando, estão demitindo e fechando. Então, você está prejudicando o público como um todo. As Santas Casas, Luan, atendem 50%. Elas, em atendimento hospitalar, representam 50% do Brasil, dos atendimentos hospitalares no Brasil. E se é mais qualificado, é mais ainda, é 70%, cirurgia, etc. E se for para transplante, oncologia, é 90%. Então, se você está obrigando as Santas Casas, que trabalham em grande medida com duas fontes de financiamento, doações, especialmente dos fiéis e das comunidades locais, e a tabelinha do SUS que não reajusta, como o Flaviano falou. Essas Santas Casas não têm de onde tirar dinheiro, vão ter que continuar demitindo. E quem é prejudicado? Não é só o cara que tinha emprego, é também o usuário e também os futuros enfermeiros que estão aí tentando se formar para chegar e ser valorizado como enfermeiro e vai acabar sendo contratado como um cuidador, que não é tabelado, mas também não pode fazer serviço de enfermeiro. Vai ficar para sempre fazendo um trabalho de cuidador até chegar num nível de agregar valor que justifique o piso lá declarado. Ou seja, tudo isso, resumo da ópera, tudo isso prejudica, desvaloriza, ao contrário do que os proponentes falam. E a desgraça é que esse projeto passou na Câmara com todos, quase unanimidade, apenas 12 deputados votaram contra o projeto, que é uma desgraça. Isso mostra quão corporativo é o Brasil. E no Senado foi ainda pior, né? Foi unânime, ninguém votou contra. E esse exemplo eu acho que ele é perfeito, né? O Frédéric Bastiat, economista, filósofo francês, falava que a maioria das pessoas só vê, elas enxergam só o curto prazo, é apenas o que se vê. Só que é preciso olhar também o que não se vê. E a gente viu, pela explanação do Flaviano e pela sua, né, que muitas pessoas da própria categoria vão acabar tendo muito prejuízo. Então a grande questão é, quem ganha nessa história, Hélio? É muito pouca gente. Na verdade, o Brasil todo perde. Quase ninguém ganha. Essa é a falta de conhecimento, mínimo conhecimento de raciocínio lógico até. É realmente um escândalo. Eu acho que foi muito boa a colocação do Flaviano em demonstrar de que não é o Estado que está atendendo a população.
Ele falou, quem faz esse trabalho são as santas casas, na maior parte das ocasiões, que recebem um quer-quer-quer do Estado, que é a tabela do SUS que não se reajusta, né? Mas eles é que carregam o piano, né? Não é o Estado que está dando essa saúde, são as santas casas e outros hospitais privados, que a gente não falou hoje aqui, mas também os hospitais privados, né? E por que esse negócio deu errado, Luan? Antes do SUS, antes da nossa Constituição, né, você, grande medida, tinha as Santas Casas funcionando por meio de doações das suas comunidades e dos fiéis, apenas. Não tinha o SUS, então não tinha tal tabela, não tinha essa remuneração por esse serviço. E eles atendiam os indigentes, como chamava ele, ou seja, os desfavorecidos, etc. Aí tiveram a brilhante ideia, né, o SUS, que seria a tal brilhante ideia, não, vamos fazer a saúde universal e gratuita. Quando você estabelece algo que é gratuito para todos, você cria uma demanda infinita, todo mundo quer usar. Eu e você, Luan, podemos ir lá para a fila do hospital e usar para qualquer coisa, quando não deveria ser assim. Quando acontece isso, com recursos limitados, especialmente no Brasil, que é um país mais pobre e que tem um governo completamente desorganizado em contas públicas em geral, historicamente falando. Aí você não tem recursos para cumprir aquilo que você jurou fazer, que é botar na Constituição e dizer que todo mundo vai ter. Parece aquele meme do Sermão da Montanha do Jesus, né? Jesus lá falando, ajudem os pobres e cuidem dos desamparados e inválidos. Aí um cara lá fala assim, Jesus, a gente não pode, ao invés disso, dar o dinheiro lá para o governo para ele fazer o SUS e aí todo mundo, e aí resolve a saúde de todo mundo? Vou começar de novo e prestem atenção se por acaso perderem o fio da meada. O que vocês não entenderam ainda? Não é para o governo fazer isso. As pessoas têm que se organizar, é como as Santas Casas fazem, é a comunidade local se organizando para fazer esse atendimento. No momento que você botou o governo fazendo isso, o que aconteceu? As Santas Casas pensaram o seguinte, Luan, o que eu tenho a perder? Eu vou me cadastrar no SUS e vou passar a receber esses valores pelos atendimentos que eu já fazia. Não vai dar problema nenhum, supostamente. Leva isso 30, 40 anos para frente e estão as Santas Casas todas quebradas. Isso foi uma coisa que a gente não perguntou a Flaviano, explicitar as contas, mas ele deixou mais ou menos claro que estão todas com déficit tendo que fechar. Porque se fossem organizadas já teriam fechado. Elas estão aí rolando impostos, são tratadas como empresas e não como entidades filantrópicas, estão se virando, coitadas, para tentar continuar fazendo a função deles, que é atender. Todas estão quebradas, justamente porque a tabela do SUS não pode aumentar, porque não tem recursos no orçamento público, Luan. Então, quebrou-se. O Brasil teve essa ideia genial em 84, 88, até antes, um pouco no NAMP já tinha um pouco essa filosofia, teve essas ideias geniais que quebraram a solução privada, que é a única que funcionou durante 500 anos de Brasil. Não, 450, desde 1549 que as Santas Casas estão operando. Ou seja, todo mundo tentando fazer o certo, menos alguns espertos que já sabiam que ia dar isso, e quebraram a solução privada. Agora estão aí as Santas Casas passando o pires e mais ainda obrigadas a pagar esse piso que aumenta mais 100% a folha, principalmente no Nordeste e no interior. Como que eles vão fazer? Vai dar tudo errado. Alguma coisa vai ter que ser revertida nesse processo. Eu espero que eles tenham sucesso na ação lá deles, que a gente vai saber o que vai acontecer. Porque a PEC passou no Congresso, tem uma nova redação à Constituição e eu quero ver o que vai acontecer. Então, Hélio, as Santas Casas vão ser prejudicadas. Os profissionais inexperientes vão ser prejudicados. Pelo jeito, quem vai ser beneficiado mesmo são só os políticos populistas que aprovaram esse projeto pensando aí na reeleição e não pensando na própria saúde da população, né? E o mais interessante é como que eles estão reagindo agora com essas demissões. Está todo mundo caladinho. Todo mundo quieto. E aí, quando fizer lá o resultado, que fechar realmente o hospital, uma opção de coisas ao redor do Brasil, eles vão fugir da pergunta. Eles não estão mais lá porque todo mundo já votou aí no ano de 2022 que era o interesse deles.
Ou seja, não estão pensando em valorização nenhuma. Eles estão lacrando, parecendo bonitinhos, fazendo caridade com o dinheiro dos outros. É isso que eles estão fazendo, Luan. E ficam os liberais, como nós, com o nosso usual bom senso, tentando explicar o mecanismo das coisas e ainda sendo acusado de não prestar atenção nos enfermeiros, querer o pior para os enfermeiros. Ao contrário, quem quer pior é quem está passando esse tipo de medida, que só vai dar, em todos os lugares sempre aconteceu, demissões, desvalorização dos funcionários, etc. Porque, Luan, começa assim, vamos determinar o piso. Depois vem, como o Flaviano falou, já existe essa regra, você tem que ter um mínimo de X enfermeiros. Ele falou isso, olha, outro absurdo, maluco. Mas ainda não passaram a lei, não duvido que eles tenham essa ideia genial, de dizer o seguinte, não pode demitir, ou é obrigado a contratar. Porque se você não passar essas outras leis, que eu sei que não vão passar aqui, uma brincadeira, não estou dando ideia não, viu, Congresso Nacional, porque se você não passar essas outras regras, Luan, o hospital pode não contratar. Eu não preciso contratar ninguém para pagar R$ 4.750. E sobre isso também tem, se for o caso, adicional, tudo proporcional. Adicional noturno, insalubridade, etc, etc. Tudo isso aumenta proporcionalmente para burro. E eu, como hospital, como Santa Casa, como hospital privado, não preciso contratar se não justificar. Então, o que acontece? Fica um desemprego danado nas pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho, Luan. E, além disso, quer saber o pior? Vamos falar um segundo de contas públicas. Com esse aumento, que é mais de 100% em alguns estados, o que acontece com a verba de saúde? A verba, a gente sabe que tem lá um mínimo percentual que você tem que dedicar, mas ele funciona como teto também, porque já é um mínimo altíssimo. Então, se você, dentro dessa verba que vai para a saúde, se você está aumentando pra caramba a despesa de pessoal, que é enfermeiro, o que você acha que vai acontecer com a verba que vai para custeio, para infraestrutura, para remédios? Pensa bem, Luan. Não tem mágica. Não tem mágica. Vai ter que reduzir também. Salvo se você resolver aumentar impostos. Boa sorte tentar aumentar impostos estaduais ou municipais no Brasil de hoje, que já estamos todos esfolados. Então, o que possivelmente vai acontecer com essa aventura desse aumento de salário na canetada, é que você vai diminuir outras verbas da educação. E sempre aumentando pessoal, que é a chaga que temos no Brasil. A nossa entrevista foi com o Flaviano, como representante das Santas Casas e entidades hospitalares filantrópicas. Ele estava focando nisso, né? Mas o projeto ele também traz impacto para o setor público, como você estava falando, que aí é cerca de 6 bilhões de reais. E aí tem um outro problema que esse piso da categoria gera também, Hélio, porque o Congresso criou despesa para estados e para municípios arcarem e também não apontou de onde vai vir esse dinheiro. Então, esse tipo de projeto, né, de categoria, não é mais um ataque ao Pacto Federativo, não mostra como que o Pacto Federativo no Brasil ele acaba sendo desfavorável para estados e municípios? Pois é, a gente passa uma regra, né, de que você não pode instituir determinados mandatos de novos serviços sem apresentar de onde está vindo dinheiro, mas aí o Congresso vem e passa por cima, dá uma cambalhota e muda logo a Constituição, porque se você mudou na Constituição, você não precisa obedecer nenhuma dessas regras que estavam em lei, porque está num patamar superior. Então, poxa, a gente trabalha pra caramba para conseguir, quando a gente tem alguma vitória na legislação, que é ter uma lei que impeça você criar uma nova despesa, um novo serviço sem indicar de onde vem a origem, e eles dão a cambalhota. E aí, como a gente estava falando, há dezenas de projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional para estabelecer a festa dos pisos. Todo mundo quer piso agora. Agora que abriu a porteira, fizeram um primeirinho da educação, uns 10 anos atrás, agora passou a situação. Agora todo mundo quer piso. Todo mundo quer essa mamata, achando que está fazendo bem.
Isso é que é o pior. Todo mundo pavimentando o seu caminho para o inferno, né? Destruindo carreiras de enfermeiros que jamais vão poder exercer, porque não consegue no início da carreira, que é a fase mais importante, onde você muitas vezes está disposto a um salário menor, receber treinamento no trabalho e tal. Você não pode nem fazer isso. Você não consegue crescer a ponto de justificar, principalmente no interior e no Nordeste, no Norte, agregar aquele valor no início da carreira. É loucura. O piso da enfermagem não protege os enfermeiros e faz mal para a saúde. Você concorda com o Flaviano? Concorda com o Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, jornal que acredita no Brasil. Acesse também os conteúdos no Miss Brasil. Obrigado, Hélio. Até o Linha de Fogo da semana que vem. Obrigado, Luan. Abraço a todos que estão nos assistindo, turma.